Sempre me disseram que há coisas que não devem ser feitas durante a quaresma. Eu nunca acreditei nessas histórias quando era jovem. Pareciam apenas superstições, contos de pescadores velhos que tentavam nos assustar. Mas agora, com meus 80 anos, sei que há verdades ocultas no mar, segredos que não devem ser desafiados. Na minha juventude, morava em uma vila de pescadores onde todos dependiam do oceano para sobreviver. O mar nos dava o sustento, mas também exigia respeito. Havia um homem idoso na vila, um pescador experiente que sempre alertava sobre o perigo de pescar durante a quaresma. Ele dizia que, nesse período, o mar devolvia os pecados da humanidade, trazendo à tona coisas que deveriam permanecer esquecidas. Muitos o ouviam em silêncio, mas poucos levavam suas palavras a sério. Eu e meus amigos, Davi e Mateus, achávamos aquilo uma grande bobagem. Acreditávamos que nada aconteceria. Jovens demais para entender o peso do desconhecido, decidimos provar que era apenas superstição. Planejamos sair à noite e pescar, rindo da ideia de que algo pudesse nos acontecer. Naquela noite sem lua, pegamos nossos equipamentos e seguimos até um pequeno barco ancorado na praia. O mar estava mais calmo do que o normal, sem vento, sem o som das ondas quebrando com força. Havia um silêncio estranho, algo que parecia nos observar enquanto remávamos para longe da costa. Jogamos nossas linhas na água e esperamos. No início, tudo parecia normal. Pegamos alguns peixes pequenos, conversávamos em voz baixa, sentindo a adrenalina da desobediência. Mas então, algo aconteceu. Um dos anzóis ficou preso em algo pesado. Tentamos puxá-lo, acreditando que fosse um peixe grande, mas não havia resistência, apenas um peso morto. E então, emergindo das águas escuras, vimos. Uma cabeça humana flutuava na superfície. O rosto estava pálido, os olhos abertos e sem vida. Mas o mais terrível era a boca, que estava costurada com anzóis enferrujados, como se alguém tivesse selado aqueles lábios para sempre. O horror tomou conta de nós. Largamos tudo e remamos de volta para a vila com o coração disparado, incapazes de pensar em outra coisa senão naquela visão macabra. Aterrissamos na areia e corremos para casa sem dizer uma palavra. Não contávamos para ninguém o que havíamos visto. O medo era tão profundo que nem entre nós comentamos. Cada um seguiu para sua casa, tentando fingir que nada havia acontecido. Mas eu sabia que aquilo não era um sonho, nem um truque da mente. Algo estava nos observando naquela noite e sabíamos que havíamos cometido um erro terrível. Naquela noite, não consegui dormir. Fechava os olhos e via aqueles olhos mortos me encarando, aquela boca lacrada pelos anzóis. O silêncio da vila parecia mais denso, como se algo aguardasse na escuridão. Pouco antes do amanhecer, ouvi um som estranho, como algo sendo arrastado pela areia. Espiei pela janela, sentindo um frio correr pela espinha. No escuro, vi uma sombra movendo-se lentamente na praia, indo em direção ao mar. Não consegui distinguir o que era, mas havia algo de errado naquela cena. Fechei as cortinas e me forcei a ignorar, tentando acreditar que era apenas a minha imaginação. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que aquilo era real e que algo pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, a vila despertou em seu ritmo habitual, mas para mim nada parecia normal. O cheiro do mar, o som das gaivotas, o murmúrio das conversas matinais, tudo parecia distorcido, como se algo estivesse fora do lugar. O silêncio entre eu e Davi era evidente. Não falamos sobre o que vimos na noite anterior. O medo nos impedia de tocar no assunto, como se mencionar aquilo pudesse dar vida ao que aconteceu. Mas a tranquilidade aparente não duraria muito. Quando fomos procurar por Mateus, percebemos que ele não estava em casa. A família achava que ele havia saído cedo para a praia, como costumava fazer, mas ninguém o viu depois disso. A princípio, tentamos ignorar o pânico que crescia em nossas mentes.
Talvez ele estivesse em algum outro lugar. Talvez tivesse ido pescar sozinho para acalmar os nervos. Mas conforme as horas passavam, a preocupação tomou conta da vila. Os moradores começaram a procurá-lo. Os pescadores mais velhos se espalharam pela costa, chamando por seu nome, enquanto outros vasculhavam os becos e trilhas entre as casas. Mas Mateus não estava em lugar algum. Uma sensação sufocante começou a se espalhar pelo meu peito. Não era um simples desaparecimento. Havia algo errado, algo muito errado. No fim da tarde, o mar trouxe a resposta. Um dos pescadores que caminhava pela praia foi o primeiro a ver. Seu grito rasgou o ar e ecoou pela vila, chamando a atenção de todos. Quando corremos até o local, vi algo que jamais esquecerei. O corpo de Mateus estava deitado na areia, meio submerso pelas ondas que iam e vinham suavemente. Seu rosto estava pálido como a lua, os olhos arregalados num olhar congelado de terror. Mas o que me fez estremecer foi sua boca. Assim como a cabeça que emergiu na água na noite anterior, sua boca estava costurada com anzóis enferrujados, selada de maneira cruel e grotesca. O tempo pareceu parar. Os murmúrios horrorizados dos moradores se misturavam ao barulho das ondas. Alguns tentaram buscar explicações, outros recuaram, incapazes de encarar aquela visão. Mas entre todos ali, apenas um homem permaneceu em silêncio absoluto. O velho pescador, aquele que sempre alertava sobre os perigos da quaresma, apenas olhou para mim e Davi com um olhar pesado. Ele não disse uma única palavra, apenas nos encarou, como se dissesse que já sabia o que aconteceria. O choque tomou conta de mim. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. A imagem de Mateus estava cravada na minha mente, como se seu olhar me perseguisse mesmo depois de desviar os olhos. Naquele momento, entendi que havíamos cometido um erro irreversível. O mar havia cobrado seu preço. A vila ficou em silêncio. Nenhum grito, nenhuma conversa, apenas o som do vento e das ondas quebrando na costa. O corpo de Mateus foi retirado da praia com cuidado, como se o próprio toque pudesse profanar algo além da compreensão humana. A expressão de horror em seu rosto parecia congelada no tempo, como um aviso mudo do que acontecia com aqueles que não respeitavam as regras do mar. Ninguém questionou como aquilo aconteceu, nenhuma autoridade foi chamada, nenhuma investigação foi feita. A vila inteira sabia, no fundo, que não havia uma explicação que pudesse ser escrita em um relatório policial. Os pescadores mais velhos apenas balançaram a cabeça, murmurando orações baixas enquanto o corpo era levado. Eu e Davi ficamos parados, imóveis, sentindo o peso do medo se arrastar sobre nós como um manto escuro. O funeral foi discreto. Poucas palavras foram ditas e os rostos refletiam a mesma expressão de choque e tristeza. O velho pescador estava lá, observando de longe, como se soubesse que aquilo era inevitável. Nenhum olhar de julgamento, nenhuma palavra de acusação, apenas aceitação. Após o enterro, tentei continuar minha vida como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu não conseguia dormir sem reviver aquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o mar devolvendo a cabeça costurada ou o corpo de Mateus sendo levado pela maré. O medo se tornou uma presença constante, um peso em meu peito que nunca desaparecia completamente. Davi também mudou. Parou de falar sobre pesca, evitava olhar para o oceano e com o tempo se afastou de mim. A vila continuava sua rotina, mas para nós dois, nada nunca mais seria igual. O tempo passou, os anos se acumularam e aos poucos a lembrança daquele dia se tornou uma cicatriz oculta, uma memória enterrada nas profundezas da minha mente. Mas nunca esqueci. Nunca deixei de sentir o arrepio que percorria minha pele toda vez que ouvia o som das ondas durante a quaresma.
Agora, com 80 anos, sou eu quem dá o aviso. Quando vejo os jovens se preparando para pescar durante a quaresma, conto minha história. Alguns riem, exatamente como eu ri no passado. Acham que é apenas uma lenda para assustar os mais novos. Uma história sem sentido que os pescadores antigos criaram para impor suas regras. Mas eu sei a verdade. Sei o que o mar pode fazer. Sei o que ele pode tomar. Toda vez que vejo alguém ignorar o aviso, sinto um frio na espinha. Não tento convencê-los. Apenas digo, tomem cuidado. O vento sopra forte e o cheiro de sal no ar me traz de volta àquele momento, àquela praia, aquele olhar congelado de terror. Eu vivi para contar essa história, mas nem todos têm a mesma sorte. E na escuridão do mar, os pecados da humanidade ainda esperam para serem devolvidos. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Cresci ouvindo histórias sobre casas assombradas e acontecimentos estranhos, mas nunca dei muita bola. Sempre achei que as pessoas exageravam, que inventavam coisas porque queriam acreditar em algo além do que podiam explicar. Mas depois do que aconteceu comigo e com minha esposa, eu já não sei mais o que pensar. No começo do ano passado, nos mudamos para uma casa antiga no interior. Não era uma mansão abandonada ou algo do tipo. Era só uma casa velha que ficava um pouco afastada da cidade, mas nada demais. O aluguel estava barato e queríamos um lugar tranquilo, então parecia uma ótima oportunidade. No primeiro dia, quando chegamos, notei um cheiro estranho no ar. Algo como madeira queimada, mas muito fraco, como se estivesse impregnado na estrutura. Minha esposa achou que fosse de alguma fogueira antiga ali por perto, mas não havia sinais disso. A casa estava vazia havia anos e um pouco de mofo e poeira era esperado. Não demos importância. As coisas estranhas começaram devagar. No segundo dia, percebi uma leve poeira escura sobre os móveis. Achei que era sujeira acumulada, então limpei. Mas no dia seguinte, lá estava de novo. Sempre uma fina camada de cinza sobre as superfícies, principalmente no corredor e no quarto. Minha esposa brincou, dizendo que a casa devia estar se desfazendo aos poucos. A primeira vez que vi as marcas foi 3 dias depois da mudança. Eram marcas de mãos pequenas, como se alguém tivesse passado os dedos sujos de fuligem pela parede. Achei que fossem restos de tinta velha descascando ou alguma coisa assim, mas por via das dúvidas, passei um pano. A sujeira não saía fácil, parecia impregnada. Tentei não pensar muito nisso até a noite seguinte. Acordei de madrugada com uma sensação estranha, como se tivesse alguém no quarto. Não ouvi barulho, não vi nada. Mas o cheiro de queimado estava mais forte. Olhei para a porta do quarto e senti meu corpo gelar. Havia uma sombra ali. Não sei explicar. Não era exatamente uma pessoa, nem um vulto. Era como se a escuridão da porta estivesse mais densa, mais presente. Meu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez um jogo de luz, algo do lado de fora projetando uma sombra estranha. Mas o problema era que a sombra não se movia. E eu sentia que ela estava me olhando. Fechei os olhos por um instante, tentando me convencer de que era paranoia. Quando abri de novo, a sombra não estava mais lá. No dia seguinte, minha esposa comentou que havia sentido algo estranho à noite. Não quis contar o que vi para não assustá-la, mas quando voltamos para o quarto à noite, havia mais marcas na parede. Dessa vez, não eram só mãos. Eram pegadas escuras, como se alguém tivesse caminhado pelo corredor com os pés sujos de cinza. Nessa noite, não consegui dormir. Fiquei deitado, ouvindo o silêncio da casa, sentindo um frio esquisito no quarto. Em algum momento, devo ter pegado no sono, porque acordei com um barulho seco, como se algo tivesse caído no chão. Olhei para o lado e vi minha esposa sentada na cama, imóvel, encarando a porta.
Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados. Antes que eu pudesse perguntar, ela sussurrou: "Tem alguém aqui?" Sentei rápido e olhei para a porta. Nada. Mas o cheiro de queimado estava tão forte que cheguei a engasgar. O ar parecia pesado, denso. Acendi a luz e vasculhei a casa. Tudo parecia no lugar, mas quando voltei para o quarto, vi algo que fez meu estômago revirar. O lençol do lado da minha esposa estava coberto de cinzas. No dia seguinte, decidimos ir embora. Eu já não me sentia bem ali, e ela também não. Algo estava errado naquela casa. Arrumamos tudo o mais rápido que pudemos, mas quando entrei no carro, senti um arrepio subir pela espinha. No banco do motorista havia cinzas. A essa altura, eu já não tentava mais encontrar explicações. Só queria ir embora. Liguei o carro e saímos sem olhar para trás. Nunca voltamos, nem para buscar o que ficou para trás. Deixamos móveis, roupas, tudo. Depois disso, passamos meses tentando esquecer. Mas às vezes, no meio da noite, eu acordo com a mesma sensação daquela última madrugada na casa. O cheiro de queimado, o ar pesado, como se algo ainda estivesse ali, só esperando. E o pior é que, de vez em quando, encontro cinzas pelo chão. Mesmo aqui, na nossa casa nova. Meu avô sempre foi um homem sério. Não era do tipo que exagerava ou inventava histórias só para assustar os netos. Tudo o que ele contava, dizia com um olhar pesado, como se revivesse cada detalhe ao falar. E foi por isso que essa história nunca saiu da minha cabeça. Ele só a contou uma vez, mas foi suficiente para que eu nunca mais duvidasse do que acontece nas noites silenciosas da Quaresma. A vila onde ele cresceu era pequena, cercada por florestas e isolada do restante do mundo. A igreja ficava no topo de uma colina, e bem ao lado dela, um antigo cemitério se estendia como um mar de cruzes e lápides gastas pelo tempo. Naquele lugar, a Quaresma era levada muito a sério. Meus avós, assim como os outros moradores, seguiam todas as tradições e restrições do período. Jejum, orações, respeito ao silêncio da noite. Havia um motivo para isso. Meu avô dizia que durante esses 40 dias, o véu entre os vivos e os mortos ficava mais fino. Os espíritos que não encontravam descanso vagavam pelas sombras, esperando um descuido, uma abertura, qualquer coisa que lhes permitisse atravessar para o nosso mundo. A regra mais importante de todas era simples: nunca fique do lado de fora depois da meia-noite. Essa era a única coisa que ninguém ousava quebrar. Ninguém, exceto um jovem chamado Mateus. Mateus era um rapaz cético, zombador. Gostava de rir das histórias contadas pelos mais velhos e dizia que tudo não passava de superstições criadas para controlar os mais ingênuos. Não acreditava em fantasmas, nem em maldições, e muito menos na lenda que aterrorizava a vila há gerações: a procissão dos esquecidos. Diziam que em uma noite específica da Quaresma, sempre às sextas-feiras, uma procissão de almas condenadas atravessava a vila. Aqueles que as vissem e não rezassem em silêncio se tornavam parte delas. Elas vagavam, carregando velas fracas, seus rostos encobertos por capuzes escuros. Mas havia algo ainda pior: o líder da procissão, um padre sem rosto, vestido de negro, segurando uma vela escura como breu. Diziam que, se ele pronunciasse o nome de alguém, essa pessoa estaria condenada. Era apenas uma lenda, diziam alguns. Mas ninguém queria pagar para ver. Mateus não acreditava em nada disso. Ele ria das histórias, zombava dos mais velhos e decidiu provar de uma vez por todas que tudo não passava de uma invenção. Escolheu a Sexta-feira Santa para desafiar a tradição. Escondeu-se atrás de uma árvore perto da estrada que levava ao cemitério, aguardando a tal procissão. A noite estava estranhamente fria para aquela época do ano.
O céu não tinha estrelas e o vento parecia carregar consigo um silêncio profundo, quase sufocante. Quando o sino da igreja bateu meia-noite, o tempo pareceu parar. Nem os cães latiam, nem os grilos cantavam. Foi então que Mateus ouviu os passos. A princípio, ele pensou que fosse o vento, mas conforme o som se intensificava, ele viu uma luz fraca se movendo ao longo da estrada. Eram chamas de velas tremulando no escuro. E então eles apareceram. As figuras encapuzadas caminhavam em fila, cada uma segurando uma vela. Seus passos eram lentos, arrastados, como se estivessem presos a um fardo invisível. Mateus se inclinou um pouco mais para ver melhor e sentiu um arrepio na espinha. Os rostos das figuras não eram normais. Eram sombras, borrões de algo que já foi humano, mas que não era mais. Alguns pareciam murmurar em uma língua antiga, um cântico baixo e hipnótico. Outros simplesmente caminhavam em um silêncio profundo, suas velas oscilando com o vento. Ele sentiu vontade de correr, mas seu orgulho o impediu. Afinal, não passava de uma ilusão, um truque da mente. Mas então, ele viu o padre. O líder da procissão era diferente dos outros. Vestia-se inteiramente de negro, e a vela que segurava não emitia uma luz comum. A chama tremeluzia de uma maneira errática, como se queimasse algo que não pertencesse a este mundo. Foi quando Mateus percebeu algo aterrador. O padre não tinha rosto. O jovem não conseguia desviar o olhar. O tempo pareceu se arrastar, até que, em um movimento súbito, o padre ergueu a vela negra e murmurou um nome. O nome de Mateus. O choque tomou conta dele. Era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Mas, antes que pudesse reagir, um vento gelado o atingiu e sua visão escureceu por um breve momento. Quando abriu os olhos, a procissão já havia desaparecido. Ele voltou para casa trêmulo, mas ainda se recusando a acreditar. Convencera a si mesmo de que havia sonhado ou imaginado tudo aquilo. Mas então, na manhã seguinte, percebeu algo estranho. Seu corpo estava coberto de marcas de mãos. Não eram arranhões ou hematomas comuns. Eram impressões pálidas, como se algo tivesse pressionado sua pele durante a noite. Mateus tentou ignorar, mas os dias que se seguiram foram um verdadeiro tormento. Todas as noites sentia que algo estava ao seu redor. Às vezes, acordava e via sombras se movendo no canto do quarto. Outras vezes, ouvia sussurros perto do seu ouvido, palavras incompreensíveis que o deixavam arrepiado. O tempo passou e ele começou a definhar. Não dormia mais, mal conseguia comer. Sua família notou a mudança, mas ele se recusava a contar a verdade. Dizia apenas que estava cansado. Na madrugada do domingo de Páscoa, o silêncio tomou conta da casa. Os pais de Mateus estranharam sua ausência no café da manhã. Chamaram por ele, bateram na porta do quarto, mas não houve resposta. Quando finalmente abriram a porta, encontraram algo que nunca conseguiriam esquecer. Mateus estava sentado na cama, completamente imóvel. Seu rosto estava congelado em uma expressão de puro terror. Seus olhos não estavam mais lá. As órbitas vazias pareciam gritar um horror silencioso. Sua boca estava entreaberta, como se tivesse tentado soltar um último grito. E ali, dentro de seu crânio, queimava uma vela negra. A chama ainda tremeluzia, como se estivesse consumindo o que restava de sua alma. A vila nunca conseguiu explicar o que aconteceu. Alguns diziam que foi um castigo divino por desafiar o desconhecido. Outros acreditavam que a procissão dos esquecidos havia reclamado sua alma. Mas meu avô nunca disse o que pensava sobre isso. Ele apenas me olhava sério e dizia que algumas histórias não foram feitas para serem testadas. Depois de ouvir essa história, eu nunca mais ignorei os avisos dos mais velhos. Desde então, quando chega a Quaresma, eu tranco todas as portas e apago as luzes cedo. Afinal, algumas lendas existem por um motivo. E agora, decidi compartilhar essa história com vocês. Se foi real ou não, eu não sei dizer.
Mas se um dia você estiver sozinho durante a quaresma e ouvir passos do lado de fora, não olhe pela janela. Não tente ver o que é. Apenas reze, feche os olhos e espere que passe. Porque se a procissão dos esquecidos chamar seu nome, talvez você nunca mais acorde. Essa é uma história que ouvi de uma mulher há alguns anos. Ela nunca quis revelar seu nome, mas me garantiu que o que me contou era real. Sua voz tremia ao relembrar o que aconteceu, e o olhar perdido me fez perceber que ela jamais superaria aquilo. O motivo? A perda dos filhos de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. Isso aconteceu durante a quaresma, um período que, segundo ela, é marcado por energias estranhas e acontecimentos inexplicáveis. Até hoje, ela se pergunta se aquilo foi um castigo, uma maldição ou simplesmente algo que nunca deveria ter sido descoberto. Os filhos dela, 2 irmãos inseparáveis, sempre foram curiosos. Desde pequenos, adoravam explorar lugares abandonados, florestas próximas e qualquer lugar que parecesse esconder um mistério. O mais velho tinha 14 anos e o mais novo, 10. Eles cresceram ouvindo histórias da região, lendas sobre lugares proibidos e seres que espreitavam no escuro. Mas como toda criança cheia de coragem e imaginação, nunca levaram essas histórias a sério. Pelo contrário, viam tudo como desafios, como se cada história fosse um convite para se aventurar. Foi assim que chegaram até a pedreira abandonada. O lugar ficava a alguns quilômetros de onde moravam, afastado da cidade e rodeado por um denso matagal. Era um local que muitos evitavam, não apenas por ser perigoso, mas porque histórias circulavam sobre estranhos acontecimentos que ocorriam ali. Alguns diziam que durante a quaresma sombras se moviam entre as pedras e outros falavam de vozes sussurrando no vento. Mas como qualquer história desse tipo, poucos acreditavam de verdade. Os meninos decidiram explorar o lugar ao entardecer. Subiram nas pedras, correram pelo terreno irregular e riram das histórias assustadoras que ouviam desde pequenos. Até que encontraram algo diferente. Uma pedra negra, parcialmente enterrada no solo, com estranhas inscrições que pareciam antigas. Era como se tivesse sido deixada ali de propósito, esperando ser descoberta. O mais velho tentou decifrar os símbolos, mas nada fazia sentido. O mais novo sugeriu que levassem a pedra para casa, e foi o que fizeram. A mãe deles disse que desde aquele momento algo parecia diferente na casa. Na primeira noite, enquanto dormia, ouviu um som vindo do teto. Batidas, primeiro suaves, depois mais fortes, como se algo estivesse tentando entrar. A princípio, pensou que fossem galhos se arrastando com o vento, mas então percebeu que o som era rítmico, constante, como se seguisse um padrão. No dia seguinte, encontrou os filhos mais calados do que o normal. Perguntou se estava tudo bem, e eles apenas assentiram, mas algo estava errado. Na segunda noite, os ruídos pioraram. Agora, além das batidas no teto, havia sussurros. Palavras ininteligíveis, como se alguém falasse bem baixinho, tão baixo que era impossível entender, mas alto o suficiente para ser percebido. A mulher tentou ignorar, achando que poderia ser apenas sua imaginação. Mas na manhã seguinte, o filho mais novo contou algo que a deixou gelada. Ele viu um homem pela janela. Ele descreveu a figura com detalhes que o deixaram em pânico. Era um homem alto, muito mais alto do que qualquer pessoa comum. Sua pele era escura, mas não apenas escura. Parecia rachada, queimada, como se tivesse sido feita de carvão. Ele estava parado do lado de fora, observando, imóvel, sem piscar. O menino ficou paralisado de medo e fechou os olhos por um instante, mas quando abriu novamente, a figura havia sumido. Naquela noite, a mãe decidiu manter as luzes acesas e ficar atenta.
Sentia que algo estava errado, mas ainda tentava racionalizar. Talvez fosse apenas um sonho do filho, talvez estivesse cansada demais e imaginando coisas. Mas então, por volta das 3 da manhã, acordou sentindo um cheiro estranho. Um cheiro forte, sufocante, como algo queimado. Saiu do quarto rapidamente e seguiu o cheiro até o quarto dos filhos. O que viu a fez congelar. Os 2 meninos estavam sentados no chão, completamente imóveis, com os olhos arregalados e vazios. Suas mãos estavam sujas de algo escuro, como fuligem. No chão, espalhados ao redor deles, havia pedaços de carvão quebrado. Mas o pior era a parede. Nela, os filhos haviam desenhado algo. O rosto de um homem, alto, com pele rachada, com olhos vazios e um sorriso grotesco. A mãe correu até eles e tentou acordá-los. Sacudiu um, depois o outro, mas eles não reagiam. Foi então que começaram a gritar. Um grito que não parecia humano. Um som que a fez cobrir os ouvidos e sentir o chão tremer sob seus pés. Ela viu horrorizada, enquanto os corpos dos filhos começaram a se desintegrar. Primeiro, a pele ficou escura, depois começou a rachar, exatamente como a figura na parede. Aos poucos, eles se desmancharam diante de seus olhos, transformando-se em cinzas. Em poucos segundos, nada mais restava. Apenas um monte de pó, e no centro do quarto, a pedra negra. A mulher desabou no chão, incapaz de entender o que havia acontecido. Chorou, gritou, implorou para que aquilo fosse um pesadelo, mas a realidade era cruel. Seus filhos se foram. Quando amanheceu, sem saber o que fazer, pegou a pedra negra e a levou de volta à pedreira. Colocou-a no mesmo lugar onde os filhos haviam encontrado e saiu correndo sem olhar para trás. Nunca mais voltou ali. Desde aquele dia, a casa ficou vazia. Ninguém jamais se atreveu a morar nela novamente. A mulher se mudou, tentando seguir em frente, mas carrega consigo a dor e o mistério do que aconteceu. Ela acredita que a pedra não era apenas um objeto antigo, era um portal, uma ligação com algo que não deveria ser perturbado. E o que quer que estivesse do outro lado levou seus filhos para sempre. Até hoje, na pedreira abandonada, alguns dizem que durante a quaresma é possível ouvir sussurros e ver sombras entre as pedras. Outros falam de um homem alto, de pele negra rachada, que aparece observando os curiosos que se aproximam demais. Eu não sei se tudo isso é verdade, mas depois de ouvir essa história, nunca mais olhei para a quaresma da mesma forma. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras, curta esse vídeo e se inscreva no Diário de Terror. Desde pequeno, sempre ouvira minha tia contar histórias assustadoras durante a quaresma. Era quase um ritual. Enquanto muitos viam esse período como um tempo de reflexão e penitência, para ela também era um momento de relembrar acontecimentos sombrios que, segundo ela, nunca deveriam ser esquecidos. Havia uma história em particular que se destacava. Ela a repetia todos os anos com a mesma intensidade, como se tentasse nos lembrar de algo importante. Minha tia sempre fora uma mulher de fé, frequentando a igreja desde jovem. Passara grande parte da vida envolvida nas atividades paroquiais, auxiliando nas missas, organizando eventos e participando de grupos de oração. Mas, entre todos os momentos vividos dentro daquelas paredes sagradas, houve um que a marcou para sempre. Algo que, mesmo com o passar dos anos, continuava a persegui-la em lembranças vívidas. Ela contava que tudo começou durante uma quaresma, quando um homem desconhecido entrou na igreja. Era um dia comum e os fiéis estavam reunidos para um momento de oração. Nada parecia fora do normal até que aquele estranho apareceu. Vestia um terno preto impecável, contrastando com o ambiente simples do local. Na mão,
segurava uma cruz virada ao contrário, um detalhe que não passou despercebido. Os olhares de todos se voltaram para ele, e um desconforto tomou conta da igreja. O padre, que liderava a oração, interrompeu-se ao notar a presença do homem. Um silêncio tenso se instalou no ambiente. A presença daquele desconhecido parecia errada, como se algo nele não pertencesse àquele lugar. Depois de alguns instantes de hesitação, o padre tomou uma decisão firme e pediu que ele se retirasse. O homem não se opôs. Com um leve sorriso nos lábios, deu meia volta e saiu da igreja, sem demonstrar qualquer resistência. Mas antes de cruzar as portas, deixou uma última mensagem. Uma frase curta, dita com uma tranquilidade que fez um arrepio percorrer a espinha de todos ali presentes. Após a saída do homem, o ambiente da igreja permaneceu carregado por uma sensação estranha. Os fiéis tentaram retomar a oração, mas o clima já não era o mesmo. Havia algo perturbador no que acabara de acontecer. O padre, visivelmente desconfortável, continuou o culto, mas sua expressão preocupada denunciava que aquele episódio o afetara mais do que ele demonstrava. Nos dias que se seguiram, o incidente tornou-se assunto entre os fiéis. Muitos tentavam entender o significado da presença daquele homem e, principalmente, o que sua despedida quisera dizer. Alguns acreditavam que ele era apenas um provocador, alguém sem fé que desejava apenas assustar os presentes. Outros, mais supersticiosos, tinham certeza de que sua visita não fora por acaso. O tempo passou e o evento começou a ser deixado de lado. Mas, para minha tia e para outros fiéis que presenciaram aquela cena, algo continuava errado. A cada dia que se aproximava da Páscoa, o peso daquela presença parecia aumentar, como se algo estivesse para acontecer. Então, na manhã do domingo de Páscoa, quando os primeiros fiéis chegaram à igreja para a celebração, foram recebidos por uma visão aterradora. O interior do templo estava completamente revirado. Os bancos, antes alinhados em fileiras perfeitas, haviam sido tombados, alguns empilhados de maneira caótica. As imagens de santos estavam viradas para a parede, como se fossem relíquias abandonadas. O pior de tudo, porém, estava no altar. O grande crucifixo central, que sempre ficava exposto no alto, estava de cabeça para baixo. No meio desse cenário caótico, o padre foi encontrado ajoelhado diante do altar. Ele chorava, murmurando palavras desconexas, como se estivesse em choque diante do que via. Seu semblante, normalmente calmo e sereno, estava completamente transtornado. Os fiéis que chegaram depois foram tomados pelo pânico. Alguns correram para chamar a polícia, enquanto outros apenas observavam em silêncio, incapazes de compreender o que havia acontecido. O que quer que tivesse transformado a igreja naquela noite de Páscoa deixara um rastro de perturbação que jamais seria esquecido. A igreja permaneceu fechada por alguns dias após o incidente. A cena que os fiéis encontraram naquela manhã de Páscoa era algo que ninguém conseguia explicar. O padre, que antes era visto como um guia espiritual inabalável, agora parecia um homem quebrado. Ele evitava falar sobre o que acontecera naquela noite, e suas poucas palavras eram ditas em tom de lamento, como se estivesse carregando um fardo impossível de suportar. A notícia do que ocorreu rapidamente se espalhou pela cidade, e não demorou muito para que rumores começassem a surgir. Algumas pessoas diziam que era obra de vândalos. Outros acreditavam que o homem do terno preto tinha alguma ligação com o ocorrido. Mas a explicação mais comum entre os fiéis era que aquilo não passava de um presságio ruim, um aviso de que algo pior estava por vir. E então veio a notícia que abalou a todos. No mesmo dia em que a igreja foi encontrada revirada, um homem foi dado como morto na cidade. O detalhe mais perturbador era que se tratava do mesmo estranho que havia sido expulso da igreja na Quaresma.
Seu corpo fora encontrado sem marcas visíveis de violência, sem sinais de luta, como se a morte tivesse chegado até ele de maneira silenciosa e inesperada. O reconhecimento do corpo foi feito rapidamente, pois a aparência do homem era inconfundível. O mesmo terno preto, a mesma expressão fria, como se sua presença ainda carregasse algo de outro mundo. Mas o que mais intrigava a todos era a coincidência de sua morte com os acontecimentos na igreja. Seria apenas um acaso ou algo mais sinistro estava por trás de tudo? A morte do homem apenas aprofundou o mistério. Algumas pessoas tentaram encontrar alguma explicação racional, mas a maioria começou a evitar falar sobre o assunto. A própria igreja, que sempre servira como refúgio espiritual, agora parecia abrigar uma sombra invisível, algo que ninguém queria encarar. Apesar do medo e da inquietação que cercavam o caso, o enterro do homem foi marcado para alguns dias depois. Não havia muitos detalhes sobre sua vida ou qualquer parente que pudesse reivindicar seu corpo. Então, a cidade assumiu a responsabilidade de lhe dar um sepultamento adequado. Alguns moradores acompanharam a cerimônia mais por curiosidade do que por respeito. Havia algo de inquietante em estar perto daquele corpo, como se até na morte ele carregasse um segredo que ninguém jamais compreenderia. No entanto, o verdadeiro choque veio na manhã seguinte. Quando os coveiros voltaram ao cemitério para verificar o túmulo, encontraram o caixão vazio. O corpo havia desaparecido sem qualquer sinal de violação no solo. Não havia indícios de que alguém tivesse mexido na sepultura, nem pegadas ao redor que sugerissem um roubo. Era como se o homem simplesmente tivesse sumido no ar. A notícia se espalhou rapidamente e a cidade foi tomada por um medo silencioso. Alguns acreditavam que aquilo era obra de ladrões de túmulos, mas nada justificava o desaparecimento tão limpo, sem vestígios. Outros estavam convencidos de que algo sobrenatural acontecera. Os fiéis, incluindo minha tia, decidiram que o melhor era deixar o assunto para trás. O padre, que já estava fragilizado pelo que acontecera na igreja, nunca mais foi o mesmo. Ele se recolheu, tornou-se um homem mais calado e distante. Pouco tempo depois, acabou deixando a cidade sem avisar ninguém e nunca mais se teve notícias dele. O tempo passou e a história começou a se perder entre os rumores e o medo. Mas minha tia nunca esqueceu. Ela dizia que toda quaresma era um lembrete daquele episódio, uma lembrança de que certas presenças não deveriam ser convidadas para dentro da igreja. E sempre que alguém perguntava o que realmente aconteceu, ela apenas respondia que algumas coisas não precisam de explicação, só precisam ser lembradas. O tempo passou e o caso foi sendo enterrado na memória coletiva da cidade, assim como o corpo que nunca foi encontrado. As pessoas pararam de falar sobre aquilo, e a igreja, depois de algumas reformas, voltou a funcionar normalmente. Mas, para aqueles que presenciaram tudo de perto, a sombra daquele evento nunca se dissipou por completo. Minha tia era uma dessas pessoas. Todos os anos durante a quaresma, ela repetia essa história com a mesma seriedade, como se quisesse garantir que o passado não fosse esquecido. Para ela, aquele homem não fora apenas um intruso ou alguém perturbado. Sua presença significava algo maior, algo que ninguém conseguira explicar. E o que aconteceu na igreja e no cemitério não era uma simples coincidência. Muitos achavam que a história era exagerada ou que, com o tempo, havia se tornado apenas uma lenda local. Mas minha tia sempre jurou que cada detalhe era verdadeiro. Dizia que, mesmo décadas depois, ao entrar naquela igreja, ainda sentia um arrepio percorrer sua espinha, como se um resquício daquela presença sombria permanecesse ali, escondido entre as paredes e os bancos silenciosos. Eu cresci ouvindo esse relato,
e mesmo sem ter vivido os acontecimentos, sempre senti o peso daquilo que ela contava. Algumas histórias são como cicatrizes invisíveis que nunca desaparecem completamente. Essa era uma delas. Hoje, ao lembrar de tudo, me pergunto se aquele homem realmente morreu naquela Páscoa ou se sua presença nunca nos deixou de verdade. Talvez, em algum lugar, ele ainda esteja esperando. E se há algo que minha tia sempre repetia, era que algumas presenças, mesmo que não possam ser vistas, nunca realmente se vão. E agora me diga, você teria coragem de entrar nessa igreja sozinho à meia-noite? Comente abaixo e se inscreva para mais histórias sombrias como essa. Ouvi essa história há muitos anos, contada em sussurros por padres mais velhos. Era um daqueles relatos que ninguém gostava de mencionar, mas que persistiam como uma sombra entre os corredores das igrejas. O nome de Antônio raramente era pronunciado, e os poucos que ainda se lembravam dele evitavam dar detalhes. Mas a verdade é que sua história jamais foi esquecida. Antônio era um padre extremamente devoto, um homem de fé inabalável. Dizia-se que ele nunca questionava os desígnios divinos e que sua dedicação à igreja era absoluta. Durante a Quaresma, decidiu fazer um jejum rigoroso, algo que muitos considerariam extremo. Sua intenção era se purificar e se aproximar de Deus de uma forma mais profunda. Nos primeiros dias, enfrentou a fome com a força da oração, e sua disciplina parecia inabalável. Na terceira semana, começaram os primeiros sinais de que algo estava errado. Antônio passou a evitar conversas e se isolava por longas horas no altar, onde rezava sem descanso. Alguns dos padres notaram que ele falava sozinho, murmurando palavras em um tom baixo, quase inaudível. Comentava-se que ele mencionava ouvir vozes que o incentivavam a continuar sem se alimentar. Essas vozes, dizia ele, prometiam algo maior do que o simples sacrifício da carne. Com o passar dos dias, seu corpo começou a se transformar. A magreza extrema se acentuava. Seus ossos se destacavam sob a pele pálida e seus olhos se aprofundavam nas órbitas. Mas estranhamente, ele parecia satisfeito. Havia um brilho inquietante em seu olhar, algo que não combinava com a fragilidade de seu corpo. Ele já não demonstrava sinais de fome ou fraqueza. Pelo contrário, parecia em êxtase, como se tivesse encontrado algo além do entendimento humano. Os fiéis começaram a notar as mudanças. Muitos passaram a evitar a igreja nos horários em que Antônio ficava sozinho no altar. Alguns relataram que, ao entrarem no templo, sentiam uma presença pesada no ar. Uma sensação de desconforto difícil de explicar. Havia rumores de que, durante a noite, cânticos em uma língua desconhecida podiam ser ouvidos ecoando pelo corredor principal da igreja. Na última semana da Quaresma, Antônio apresentou a mudança mais perturbadora. Seus olhos, antes castanhos, tornaram-se completamente negros. Não havia mais a mínima fração de branco, apenas escuridão. Aqueles que tiveram coragem de encará-lo descreveram uma sensação de vertigem, como se estivessem sendo observados por algo que não pertencia a este mundo. Um dos padres tentou questioná-lo sobre sua saúde, mas Antônio apenas sorriu. Aquele sorriso não expressava bondade nem tranquilidade. Havia algo errado ali. Os murmúrios em língua desconhecida se tornaram mais frequentes, e suas orações eram recitadas de maneira cada vez mais fervorosa. Naquela noite, a igreja tremeu com o som das preces distorcidas de Antônio. Os vitrais vibravam levemente sem motivo aparente, e um vento frio parecia circular dentro do templo, apesar das portas estarem fechadas. Era como se algo estivesse se aproximando, aguardando o momento certo para se revelar. Na manhã seguinte, a igreja estava vazia. A noite de Páscoa chegou com uma atmosfera estranha.
Os fiéis aguardavam ansiosos pelo início da celebração, mas Antônio não apareceu. O tempo passou e o incômodo se espalhou entre os presentes. O altar estava vazio e não havia sinal do padre em lugar algum. Alguns membros da paróquia decidiram procurar por ele. Subiram até os aposentos onde Antônio costumava descansar, mas encontraram apenas um quarto desarrumado. As cortinas estavam fechadas. O ambiente tinha um cheiro forte de cera de vela queimada e o ar parecia mais pesado do que o normal. Livros religiosos estavam espalhados pelo chão, muitos deles abertos em páginas que pareciam ter sido marcadas apressadamente. Mas o padre não estava lá. Quando voltaram à igreja, notaram algo que os deixou perplexos. No altar, dobradas com perfeição, estavam as vestes de Antônio. A batina e a estola estavam ali, como se ele as tivesse retirado calmamente antes de desaparecer. O silêncio dominava o ambiente e ninguém ousava se aproximar. Então, um dos fiéis olhou para o chão e soltou um grito abafado. Pegadas escuras, queimadas na pedra fria, seguiam em linha reta até o grande crucifixo ao fundo da igreja. Era como se Antônio tivesse caminhado descalço sobre brasas e deixado um rastro impossível de ser apagado. Mas a visão mais perturbadora ainda estava por vir. A imagem de Cristo na cruz não era mais a mesma. Os lábios esculpidos que antes expressavam dor e sacrifício agora estavam repuxados em um sorriso macabro. Não havia dúvida. A expressão da estátua havia mudado. O pânico se espalhou entre os fiéis e muitos deixaram a igreja às pressas, sem olhar para trás. Os poucos que permaneceram tentaram encontrar alguma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Antônio havia desaparecido sem deixar vestígios e tudo o que restava eram aquelas pegadas queimadas e um crucifixo que jamais voltaria a ser o mesmo. Naquela noite, a igreja foi fechada. Nenhum padre quis realizar a missa, e os corredores, antes cheios de vida e oração, permaneceram mergulhados no mais absoluto silêncio. Após aquela noite, a igreja nunca mais foi a mesma. O desaparecimento de Antônio não foi oficialmente explicado, e as autoridades eclesiásticas trataram o caso com o máximo de discrição. Nenhum registro foi feito, e logo o nome do padre começou a ser apagado da história local. Os mais velhos evitavam falar sobre ele, e qualquer menção ao ocorrido era recebida com olhares de advertência. Os fiéis passaram a evitar a igreja, e aqueles que ainda compareciam não ousavam se aproximar do altar onde as pegadas queimadas haviam aparecido. Alguns garantiam que, mesmo após a limpeza, as marcas ainda estavam lá, visíveis sob a luz certa. O crucifixo, apesar das tentativas de restaurá-lo, nunca recuperou sua expressão original. O sorriso macabro permanecia, como uma lembrança permanente daquela Páscoa aterrorizante. Com o tempo, rumores começaram a se espalhar. Havia quem acreditasse que Antônio havia sido consumido pelo próprio jejum, levado por forças que ele não compreendia. Outros sussurravam que ele não havia desaparecido, mas sim ascendido para algo muito além da compreensão humana. Ou talvez para algo que jamais deveria ser alcançado. Os poucos padres que testemunharam aqueles eventos evitaram tocar no assunto. Alguns deixaram a paróquia pouco tempo depois, mudando-se para outras regiões. Outros, segundo relatos, adoeceram repentinamente, como se algo os estivesse corroendo por dentro. Eu mesmo nunca soube ao certo o que aconteceu naquela noite. Ouvi essa história quando ainda era jovem, de um padre que falava em tom baixo, como se tivesse medo de ser ouvido por algo invisível. Desde então, nunca mais jejuei por longos períodos, porque no fundo, uma parte de mim sempre se perguntou: e se Antônio não foi levado? E se de alguma forma ele ainda estivesse por perto, observando, esperando? Apenas uma coisa é certa: há mistérios
que nunca devem ser desvendados.